Bom dia pra quem de bom dia! Boa tarde pra quem de boa tarde! Boa noite pra quem de boa noite! E aí, galera, aqui de novo. Esse aqui é o canal Umbanda e Inteligência Emocional. Eu sou a Lúcia Larratea, ou Lúcia L, como ficar melhor pra você. Se é a primeira vez que você está chegando no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este canal aqui é para batuqueiro, esse aqui é para macumbeiro. É assim, para a gente falar sobre a inteligência emocional dentro dos nossos queridos e sagrados templos da Aruanda, né? E dos espiritualistas também em geral. Eles são todos bem-vindos quando a gente fala de luz, certo? E se você já faz parte da família, gratidão, gratidão, galera. A gente está crescendo, o grupo do Facebook também está crescendo muito e eu estou muito, muito agradecida a cada um de vocês. É bacana compartilhar esta palavra que fez assim muita diferença na minha vida e é o que eu tento transferir a vocês, tudo aquilo que foi muito bacana para mim. Ok? Então hoje a gente vai bater um papo sobre um ponto cantado de Iemanjá que me levou às lágrimas, porque ele fala muito, muito, muito sobre a inteligência emocional, ok? Então esse é o nosso Bora Lá Saravá Nossa Mente de hoje. Vamos lá! Porque fala muito sobre inteligência emocional, fala muito sobre como nós devemos aprender a confiar. Eu fiz um texto essa semana lá no meu Facebook que foi incrível, realmente estourou muito, teve mais de 3.000 pessoas, foi acessado por mais de 3.000 pessoas e aquilo me abrumou um pouco no sentido de que hoje em dia parece que as pessoas gostam mais, por facilidade, de assistir um vídeo, né? E aí me estranhou realmente no sentido positivo que um texto que é relativamente longo, ele foi lido, foi acessado por tanta gente. Então eu fiquei analisando outras postagens minhas de outros textos também que eu fiz no Facebook, que não teve tanta abordagem. Cheguei à conclusão que a Lia fala sobre confiar, confiar. E aí eu lembrei, eu dei de cara com esse ponto de Iemanjá, que ouvindo, eu estava assim me preparando para gravar esse vídeo e eu ia ler aquele texto, que eu também vou ler, vou deixar outro vídeo aí no ar para quem queira, mas só com aquele texto, tá? Vai ficar com o título do texto que eu escrevi lá no Facebook. Então aí eu estava me preparando para gravar este vídeo e eu sempre coloco pontos para ir fazendo o clima da gravação, né? Ou então eu coloco músicas célticas ou músicas, enfim, uma música assim que relaxa o ambiente, né? E aí surgiu esse ponto de Iemanjá que eu já conhecia, mais interessante, mas tocou assim tão fundo no meu coração que me levou às lágrimas. E aí eu prestei atenção, eu entrei em contato com o sagrado porque o sagrado me tocou. E aí eu resolvi tocar o sagrado e prestei atenção na letra. Quem acompanha meu trabalho aqui no canal deve saber que quando os meus vídeos começam com algum ponto, esse ponto tem um porquê de estar neste vídeo, pois este vídeo a gente vai falar do ponto de Iemanjá. Eu vou cantar com a minha voz de cantora de chuveiro, ok? Porque quem canta seus males espanta. E depois a gente vai analisar cada parte, eu vou analisar cada parte para vocês verem e começarem, vocês como umbandista, a prestar atenção nestas orações que nós temos. Eu já venho falando isso no meu canal, né? Vamos prestar atenção, galera, nas orações que a gente repete e inclusive nos pontos que a gente só canta, decora e canta. Tem muita coisa aí dentro que vale a pena abrir os ouvidos astrais e os olhos astrais para a gente sacar o que a Aruanda tá contando pra gente. Bora lá? Então vamos. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mãe d'água que veio me valer. E foi nas ondas do mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar que todo mal não dura para sempre e que a paz é uma semente que precisa semear.
e no horizonte um mar tão infinito. Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. E abri meu coração e ela me estendeu a mão. E eu entreguei meu caminhar a Iemanjá. Cara, quando a gente ouve esse ponto com o coração aberto, olhos e ouvidos astrais ligadão, não tem como não chorar. Vamos começar pela primeira parte, né? Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi para me socorrer. É muito do SOS, né? Quando a gente tá com problemas, estou falando na vida de encarnado normal, sem nada a ver com o sagrado, que a gente vê nos filmes dos náufragos, né? Que eles escrevem esse SOS na areia, bem grande, para ver se alguém passando de avião ou de helicóptero encontre. Né? Então normalmente é um big problem, né? A gente está com um grande problema quando pede SOS na areia, né, galera? Porque vai ser o único jeito da gente se comunicar. O que significa nessa estrofe? Significa nessa estrofe que a gente está entrando em contato com Deus, que a gente está se sentindo assim, realmente num problema em que nós precisamos da intervenção do cara lá, né? Do cara, do dono de tudo, porque a gente não está conseguindo dar conta. E a gente está pedindo a ele. E aí fala de novo, né? Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mãe d'água que veio me valer. Eu axé de Iemanjá responde por a gente, porque aquele problema que nós tínhamos, quem poderia resolver, trazer o axé energia para resolver, é Iemanjá. Até aí, beleza, todo mundo entende, né? Então vamos para a parte mais bacana. E foi nas ondas do mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar. Olha que interessante, né, gente? E foi nas ondas do mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar na vida. Uma das coisas que a gente tem que aprender e que a gente tem que ensinar à nossa mente é a gente ter confiança, a gente fluir, aprender a fluir com a vida. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar por aí, ou no card eu também deixo o link, que é o fluir com a vida. Isso é muito importante. Quando a gente aprende a fluir com a vida, a gente está começando a compreender a vida e a compreender também todos os sinais que a vida sim nos envia, dizendo que algumas coisas que a gente está fazendo, ou que a gente pretende fazer, ou o projeto que a gente está lá estruturando na nossa cabeça, não vai ser legal para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas a gente se faz de louco para andar de ambulância, a gente não quer ouvir a vida, a gente coloca aquela cortininha na frente dos olhos, né? Para a gente não ver o que está acontecendo e a gente no nosso íntimo, lá dentro, aquele nosso instinto, ele está nos contando que a gente não saia com aquela mulher ou com aquele homem, que a gente não tenha determinadas amizades, que a gente não continue em determinado trabalho, ou que a gente não aceite determinadas propostas, mas a gente vai contra nossas intuições muitas das vezes nesta vida. E aí a gente não flui. E aí a gente se mete naqueles problemas seríssimos, onde realmente a gente tem que ir para a praia desenhar lá o SOS para Zambi. E como a gente está na praia, a mãe Iemanjá é tão amada que ela chega e nos oferece o mar. O mar da vida. O que é o mar? O mar é a criação, né? Que é um dos elementos do arquétipo do axé de Iemanjá, é a criação da vida, correto? Então, se ali é a criação da vida, e aqui eu tenho que colocar o óculos, apesar das luzes nos óculos, e aqui diz no ponto, né? Mas foi mãe d'água que veio me valer, a criação da vida, a criação de soluções também, né? Para aqueles problemas, e foi nas ondas do mar que entreguei os meus problemas e aprendi a confiar. Eu estou confiando na vida, eu estou confiando na todas as criações que a vida pode me apresentar para que eu supere etapas da minha vida, porque os problemas e também as partes boas e mais mansas da balsa que é a nossa vida aqui encarnada, gente, são tudo ciclos.
São ciclos bons, ciclos não tão bons, mas todos eles necessários para a gente aprender e ir desenvolvendo o nosso espírito de forma ética, de forma moral, né? E a nossa cabeça, a nossa inteligência emocional, a capacidade que a gente vai ter de poder navegar esses 7 mares e saber manter a calma para poder pensar melhor. Quando a gente tem uma determinada calma, e às vezes até porque não resta outra forma, a gente confia na vida. E aí, como diz aqui o ponto, né? E entreguei os meus problemas e aprendi a confiar. Isso é fantástico. Quando a gente confia na vida, galera, quando a gente flui com a vida, as coisas acontecem. Eu sei que não é fácil, porque a gente muitas das vezes pensa que está tendo aquela intuição que está forte dentro da gente, e o sistema social em que nós estamos inseridos, onde a gente foi criado, não esqueçam que a gente é um produto da sociedade. Não esqueçam disso. Por favor, que você está vendo esse vídeo, não viu os anteriores, dá uma olhada nos anteriores, porque é super importante que você compreenda. A gente é um produto da sociedade, você não pode esquecer disso. Então, é difícil a gente, cada dia, ficar no equilíbrio, é difícil a gente fluir com a vida e é difícil a gente confiar na vida, mas é somente difícil, não é impossível, ok? Se você treinar a sua mente, você vai sim aprender a confiar na vida e a confiar naquele elemento sagrado que é você, que está aqui dentro de você, e você vai aprender a confiar naquelas supostas loucuras que vêm na sua cabeça lhe dizer: não faça isso, não vai ser bom para você no final dessa história. E a gente vai lá e faz o contrário. Não, você não é o único. Eu também fiz muitas dessas coisas. E hoje em dia me cuido muito quando eu ainda me pego dizendo: cara, mas isso é doideira da minha cabeça que eu tô pensando. Não pode ser. Quando eu termino de escutar este pensamento, hoje eu detecto ele, antes eu não detectava. Quando eu termino de ouvir este pensamento na minha mente, eu digo: não. Toda vez que eu pensei que era loucura, eu fiz diferente do que a minha intuição dizia. Eu fiz o que a minha mente dizia. E a minha mente está programada para que o meu corpo físico sobreviva. Mas a minha intuição, a minha essência, ela vai, obviamente, cuidar do meu corpo físico, mas ela vai se mostrar sempre em todo o seu esplendor. E aí a gente flui com a vida, a gente tem menos medo de dizer não, de colocar limite. E aí, como diz aqui no ponto, a gente entrega os problemas e aprende a confiar. Olha, eu me criei com a minha mãe, que eu ouvia desde muito pequena, me lembro, tenho essa lembrança dela, que quando existiam assim, minha mãe sempre foi proprietária do seu próprio trabalho, ou seja, ela era autônoma sempre aí no Brasil, né? Ela sempre teve seus negócios, que eu lembro, ela nunca trabalhou para ninguém. Então, claro, né, como empresária, ela sempre tinha altos e baixos, às vezes funcionava super bem, às vezes funcionava realmente mal. Mas as contas eram sempre as mesmas. Conhecem essas histórias? E aí eu lembro que quando as situações eram difíceis e ela não sabia realmente como resolver, eu lembro dela colocar as 2 mãos para cima assim e dizer assim: olha, Deus, eu entrego e delego esse problema para o Senhor, porque eu não sei o que fazer, isso é maior do que eu posso alcançar. Então, tá contigo, a bola tá no teu telhado. Eu já fiz o que eu podia fazer. Eu me lembro muito disso, sempre. E é uma coisa que eu arrastei, apesar disto ser um fruto do produto que eu ainda sou, né? Porque eu ainda estou em autodescobrimento, eu ainda estou tirando as capinhas de cebola que eu tenho ao meu redor, apesar de eu estar muito mais profunda em mim mesma, apesar de que a inteligência emocional e o autoconhecimento, obviamente, eu estou muito mais fortalecida nesse sentido, mas esse é um caminho, como eu já disse em outros vídeos, eterno. Galera, nós somos espiritualistas
E assim sendo, nós acreditamos na reencarnação, vamos partir desse princípio, né? Significa que todas as outras vidas que a gente teve e todas as outras experiências que nós tivemos, que não seja nesta vida atual, elas ficam gravadas realmente numa memória que a gente até pode não aceder na vida atual, mas ela existe e inclusive a gente pode sentir, a gente pode entrever algumas coisas na nossa vida atual de outras vidas nossas. Porque, por exemplo, existem fobias que a gente não consegue explicar muito, né? Um exemplo da vida atual que a gente pode padecer de algum tipo de fobia, que a gente não teve nenhum trauma na vida atual para levar a ter esta fobia. Esta fobia pode ser que venha de outras encarnações, etc. e tal. Voltamos lá para o ponto? Então vamos. Aí, depois do confiar, diz que todo mal não dura para sempre e que a paz é uma semente que precisa semear. É uma coisa que se fala muito, né, em todas as religiões, que a gente tem que ter a consciência de que a gente vai colher o que plantou. A gente semeia maçã, não vai colher pera, né? E a gente sempre fala assim, ai, como é que eu vou escolher um terreiro? Quem tá chegando, né? Não tem terreiro ainda, que quer um terreiro sério. Os sacerdotes e sacerdotisas sempre dizem, os que são sérios, quase que o mesmo, sempre dão quase que o mesmo conselho. Preste atenção no terreiro. Ele está fornecendo a assistência, bênçãos. Se ele está chegando a dar bênçãos, a que as pessoas estejam mais tranquilas, porque é um bom terreiro. Sabe qual árvore é pelos seus frutos. Então é a mesma coisa na vida da gente. Também tem um vídeo aqui no canal que fala isso, o bumerangue do universo. O que a gente joga vai receber de volta. Então, eu acho muito bacana que fala isso, que todo mal não dura para sempre. É verdade. Normalmente, quando nós estamos com um problema, a gente tem a impressão que é o maior problema que existe no mundo inteiro. Ninguém tem um problema tão sério como aquele da gente. A gente tem essa sensação. Além disso, nós temos a sensação que esse problema não acaba nunca. Por quê? Porque quando nós estamos passando por um problema, nos causa muitos tipos de pensamentos. E o pensamento sempre precede a uma emoção. Esses pensamentos, quando nós estamos com algum problema, causam uma preocupação. E uma pré-ocupação significa que a gente se está ocupando anteriormente de algo que ainda não aconteceu. Aí você vai me dizer, mas Lúcia, você acabou de dizer como exemplo que alguém está num problema. Então ela não se está preocupando por algo que ainda não aconteceu, porque ela está num problema. Sim, é claro, a pessoa, ou eu, ou você, está no meio de um problema. Mas as situações de cada problema são diversas. E a gente não precisa ficar imaginando com a nossa cabecinha o que é que poderia acontecer para piorar a coisa. Porque então a gente está se ocupando de coisas que nem aconteceram ainda. E a gente fica criando imagens nesta antena fantástica que a gente tem aqui, que é a nossa cabeça. A gente fica criando imagens muito fortes na nossa cabeça, pensamentos muito densos, com uma energia densa de preocupação, pré-ocupação e de preocupação também, com medos, muitos medos de que a gente não vai conseguir solucionar, que não vamos encontrar que ninguém nos ajude, e um sem fim de etcéteras e tal, que são capazes, inclusive, todo esse contexto que eu acabei de costurar, de roubar o seu sono, né? Porque o meu já roubou várias vezes. Eu sei bem como é que é isso. E aí o que acontece? Acontece que a gente está mandando com essa antena nossa aqui, a gente está reverberando toda esta energia e co-criando aquilo que pode realmente acontecer. Todo mal não dura para sempre. Neste ponto escrito, é muito importante que a gente tenha presente na nossa cabeça que quando as situações estão complicadas na nossa vida, é um momento, é uma sacudida da vida que nos está dando, porque a gente não fluiu com ela. Então ela bate na gente para a gente voltar para os trilhos da estrada de ferro de Pai Ogum e fluir.
porque se a gente não fluir sozinho, a vida dá aquele sacode na gente mesmo, galera, para voltar para os trilhos e fluir. A vida, na verdade, ela tá sempre conspirando, o universo está sempre conspirando para que as coisas funcionem pra gente. É que a gente não tem ainda a capacidade de entendimento, né? Até porque a nossa visão ela é curta, né? Ela é uma visão curta no sentido que a gente não tem condição imediata de entender tudo que vem pela frente quando a gente está passando por um problema. Quantas vezes não aconteceu com você que você passou por uma grande problemática na sua vida, referente a trabalho, referente a pessoas na sua vida, que depois que se resolveram e passou um determinado tempo, você olhou para trás e disse: meu Deus, foi tudo tão difícil. Mas graças a todo este período e tudo que eu tive que fazer para resolver esse problema, eu cresci, eu estou mais sábio, eu estou mais forte e eu sou quem eu sou hoje. Assim que, se tivesse que passar por tudo outra vez, eu passaria. Quantas vezes você não falou isso para você? Eu já falei para mim várias vezes. Teve momentos de transformação na minha vida e toda transformação, galera, dói. Ela não vem de graça, ela é um trabalho. Por isso diz nesse ponto que todo mal não dura para sempre e que a paz é uma semente que precisa semear. Essa semente, você imagina a semente, né? Aquele que é fantástico a semente, se a gente para pensar. A natureza é infinita na sua inteligência e na sua grandeza, né? Toda uma árvore tá gravada e guardada dentro de uma cápsula pequenininha. E ali dentro, com muito esforço e condições apropriadas, aquela cápsula vai se abrir. E o escuro que estava dentro dela quando estava fechada, quando se abre, entra um monte de claridade. E normalmente a gente associa claridade e luz a gente sair de momentos escuros, complicados e difíceis para a nossa compreensão, né? Então, é uma semente que precisa semear. Quando a semente está semeada, significa que ela abriu. E se ela abriu, é igual que abrir uma porta de um túnel comprido e escuro que você estava passando dentro de uma problemática, mas que agora está chegando a solução, porque você está confiando na vida, né? Então, vamos terminar de analisar esse ponto que a gente está chegando no final. E no horizonte de um mar tão infinito, Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. Gente, isso aqui eu, quando escutei essa parte aqui, assim, com os meus ouvidos astrais, né, e a minha mente astral, e eu saquei o que eu tava escutando, escorreu aquela lágrima salgada, né? Porque como não vai ser? Ó, aí que não dá para ler sem óculos, galera. E no horizonte de um mar tão infinito, né? Aquilo que eu disse antes, né? A nossa vida, a gente tem na nossa vida encarnada atual uma visão muito curta do que realmente é a vida, né? Eu, Lúcia, conheço a vida como Lúcia, como que eu estou Lúcia. Eu não sou Lúcia, eu estou Lúcia agora nessa encarnação. E eu tenho acesso às minhas memórias como Lúcia. De vez em quando eu tenho qualquer flash aí que me dá uma mão à espiritualidade e deixa eu lembrar de alguns talentos que o meu espírito já conseguiu colher porque semeou, mas outras tantas não. Então o meu horizonte ele é curto, mas os dos orixás eles são amplos. Aquele poder de ver do alto de uma montanha tudo aquilo, todo aquele vale que está lá embaixo. Imagina que vocês, que eu sou aquele vale lá embaixo, mas eu não me vejo porque eu sou o vale. E aí lá em cima da montanha tá aquele poder do orixá ou de um falangeiro ou de uma falangeira. Eles sim conseguem observar lá de cima esse vale. E eles têm uma visão que a gente não tem condição ainda de ter, né? Então,
E no horizonte de um mar tão infinito, a nossa vida é tão infinita, a vida é infinita, a vida, nós não somos espíritos imortais, então a gente é infinito também, né? Então, no horizonte de um mar tão infinito, Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. Verbo acolher. Quando você ouve isto, acolher é carinho, é amor, é alguém que abriu os braços para outro alguém que estava necessitado de amor, que estava necessitado de carinho, que estava necessitado de segurança, de uma guia, né? De um porto seguro. Se uma pessoa está precisando de tudo isso, é porque ela não estava legal. E quando a gente não está legal, sempre o produto da vida da gente, para a gente sacar se a gente está fazendo bem na nossa vida, a gente tem que analisar como está a nossa vida. E se, em regra geral, ela não está bem e você não está satisfeito, você não é uma pessoa feliz, veja bem, eu não estou falando se você é o diretor, o mega diretor de uma empresa internacional e ganha em dólar em vez de ganhar em real no seu salário. Eu não estou analisando se você se casou com a primeira pessoa que você conheceu na sua vida e você teve uma sorte imensa. E são 40 anos, ou 20 anos, ou 10 anos de matrimônio e vocês estão felizes. Não é isso que eu estou analisando. A felicidade é toda uma outra coisa. A felicidade é a falta de vazio interno. Se você é uma pessoa que, de regra geral, é feliz, tá bem, levanta com todos os dias de manhã e agradece por ter aberto os olhos, agradece a Zambi de ter uma cama para dormir, agradece a Oxóssi de ter que levantar cedo todo dia, meio cansado inclusive, mas tem um trabalho para ir trabalhar, que você agradece ao Baluayê, ao Apaiomulu, né? E a São Cosme e São Damião, a sua saúde, que você tem duas pernas para poder ir trabalhar e tem o direito de se sentir cansado, porque você está com saúde para ir trabalhar. Se você agradece todas essas coisas, se se dá conta de agradecer tudo isso, você tem uma determinada consciência de que a sua vida pode não ser perfeita dentro dos parâmetros que você entenda que ela seria perfeita, mas ela tá legal, ela tá melhor do que muitas outras pessoas nesse mundo. E aí você está começando a viver agradecido, em agradecimento. E você está tendo uma consciência. E aí a gente vai voltar para lá. Então você não está precisando ser acolhido. Mesmo que a gente tenha todas essas consciências, muitas das vezes existem momentos que a gente precisa sim de acolhimento, porque o nosso espírito está sempre em transformação. Estando em transformação, nós vamos passar por provas. E as provas, às vezes, são sim doloridas. E às vezes a gente se sente muito dolorido. E a gente precisa, são os guias queridos e amados da Aruanda que vêm nos ajudar, e o axé e o poder do axé, sabe, dos nossos queridos orixás. A gente sim precisa. E aí agora a gente vai para as duas últimas frases do ponto. E eu abri meu coração e ela me estendeu a mão. E eu entreguei meu caminhar a Iemanjá. Olha, uma pessoa quando acolhe a outra, com todo o amor do mundo, com toda a boa vontade, ela só realmente pode praticar completamente a caridade que ela tem a ideia e a vontade de fazer, se o outro permita. Então, neste ponto que diz que a Iemanjá me acolheu, que Mãe Iemanjá me acolheu, é porque eu abri meu coração, tá escrito aqui, e eu abri meu coração e ela me estendeu a mão. Quando a gente abre o coração nesta vida para a vida, quando a gente abre o coração para nós mesmos e passamos a nos respeitar, a nos ouvir, a nos amar, a dizer sim para a gente. Sim para a gente, que significa muitas vezes não para os outros. Quando a gente passa
a tocar com amor e respeito o sagrado que existe dentro de nós, a gente também toca o sagrado que está fora de nós. Então é claro que a gente entrega o caminhar da gente para a gente mesmo. Nesse caso, eu estou analisando o ponto sobre baixo as luzes da inteligência emocional. Como eu disse no começo, Iemanjá é a dona das águas do mar, que é a criação da vida. Então eu entreguei meu caminhar a Iemanjá, eu entreguei meu caminhar à vida. Significa, não é que significa, galera, que eu não vou fazer nada. A vida vai fazer tudo por mim. Não é. Eu vou caminhar, eu vou agir, eu vou fazer, mas eu vou prestar atenção em tudo que a vida está me dizendo, cada minuto e segundo da minha vida. É cansativo? No começo, sim. No começo é porque você vai ter que fazer um treinamento de começar a prestar atenção na sua mente, o que ela diga a você, porque ultimamente ela esteve solta e leve solta, sem lenço e sem documento na sua cabecinha. E ela esteve mandando a mente por muito tempo em você. Ela não manda em você quando se cantam esses pontos nos terreiros, por exemplo, porque você foca a sua atenção, mesmo que você não analise esse ponto como eu estou analisando com você agora. Não importa, mas você está focando a sua atenção, o seu amor. Então você foca a sua mente. Quando você está rezando, quando você está orando, quando você está meditando. Isto é um tipo de meditação. Meditar é focar, é acalmar a mente, é acalmar estes 7 mares que estão nas nossas cabeças muitas vezes na nossa mente. A nossa mente é barulhenta, a minha também é. Mas a gente pode sim treinar para ficar tranquila. Olha, eu tenho tido momentos no meu último ano, agora da minha vida, está sendo bem turbulento. Eu mudei de país no meio de uma pandemia, eu me divorciei, eu troquei de país, então eu também troquei de idioma. Eu tenho um filho que está em idade escolar, então é tudo um reiniciar. Eu deixei para trás uma vida organizada e eu me atirei dentro da piscina sem saber se ia ter água ou não. Eu não sabia se eu ia conseguir trabalho, se eu não ia conseguir. Eu simplesmente fechei os meus olhos e decidi seguir o meu coração e decidi fluir com a vida. Então, evidentemente, é uma correria danada esse último ano, já por toda a situação que condiz, né, a pandemia, que isso está na vida de quase todas as pessoas, independentemente se tenha tido grandes mudanças físicas na sua vida ou não, como eu. Então a minha cabeça, eu tô contando tudo isso para vocês para dizer que a minha cabeça também tá bastante barulhenta. A atmosfera, a psicosfera, não é que ajuda muito, porque a gente tem as nossas preocupações novas. A gente se ocupa de ficar pensando e criando uma série de pensamentos de coisas novas, porque a gente não estava acostumado a não poder fazer uma série de coisas que hoje, através da pandemia, a gente aprendeu que não pode fazer. Tudo que era óbvio antes passou a não ser mais óbvio. E a gente não estava acostumada com esse tipo de barreiras. São paradigmas sendo absolutamente impostos e cortados. E a gente tem que aprender. E aí, quando a gente aprende no tranco, a cabeça fica realmente barulhenta. Mas aí assim, se você não sabe meditar, não tem problema, ouça os pontos na sua casa e cante os pontos juntos, sabe? Porque eles acalmam a mente da gente. E dá uma analisada, de vez em quando, pega um ponto aí quando tenha tempo, ou inclusive quando essa mente estiver muito barulhenta, pega um ponto, canta e analisa, ok? Vocês vão ver como às vezes a gente até tem que transformar, como eu já disse para vocês, que eu já transformei muitas orações que fazem parte do meu dia a dia, mas eu transformei porque aí tem mais a ver comigo. Por exemplo, eu vou terminar este vídeo com a oração de Nossa Senhora, Ave Maria. Eu acho que é o ideal, né? Porque a gente falou do Maiabá, de Mãe Iemanjá. E aí
convido vocês a rezar comigo. Eu vou rezar Ave Maria do meu jeito, tá ok? Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos limpar a nossa mente. Para elevar os pensamentos é sempre bom você pensar num lugar da natureza onde você se encontra, onde você se sente cômodo, onde você se sente em casa. Como a gente cantou um ponto de Iemanjá, como nós estamos falando dessa Iabá, eu estou me sentindo na beira da praia. E eu estou pedindo agora mesmo licença para algum beira-mar, para poder entrar no reino de Iemanjá. E agora vamos pular 7 ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saravá, minha mãe Iemanjá, ô Dociaba. Saravá, minha mãe Iemanjá, ô Dociaba. Saravá, minha mãe Iemanjá, ô Dociaba. Saravá a todos os marinheiros e marinheiras que trabalham para a mamãe Iemanjá. Saravá a todos os marinheiros e marinheiras que trabalham para a mamãe Iemanjá. Saravá a todos os marinheiros e marinheiras que trabalham para a mamãe Iemanjá. Salve! Eu faço uma oração de Ave Maria, mamãe Iemanjá, agradecendo a vós, mãe Iemanjá, por ter colocado esse ponto nesse momento para que eu escutasse. Agradeço a vós por ter escutado com os meus ouvidos astrais, por ter lido com os meus olhos astrais. Eu agradeço vossa inspiração, minha mãe Iemanjá. E lhe agradeço com esta oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, raça humana, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Graças a Deus. Um axé para quem chegou até aqui nesse vídeo. Gratidão pela sua, mais uma vez, audiência. Muito obrigada por estarem juntos nessa caminhada da inteligência emocional dentro da Umbanda. Meu caro irmão, Namastê.